Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, livro de Mateus, capítulo de número 21, versículos 18 e 19. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18 e 19. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar ministrando a sua palavra. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Gedaías, e ao nosso pastor vice-presidente, pastor Walter, pela confiança e poder nos chamar nesta campanha para poder ministrar. Fico honrado, tanto homens mais sábios que eu, mais preparados do que eu, e vocês me deram esta oportunidade. Agradeço a Deus. Deus abençoe grandemente a vida de cada irmão. Amém, meus irmãos? Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao 19. A minha tradução pode estar um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amém? Tomai seus assentos, meus irmãos. Quando me feito o convite para ministrar aqui essa noite, eu fiquei pensando o que irei ministrar, que palavra queria trazer para a igreja, folheando a Bíblia, procurando a palavra do Senhor, e o Senhor me deu uma palavra. Porém, de 3 a 4 dias, o Senhor mudou a palavra que tinha colocado em meu coração e colocou a palavra de Mateus 21. A palavra que acabamos de ler é uma palavra bem conhecida, é uma palavra pregada e conhecida por todos nós, leitores da Bíblia. A palavra está nos falando de um milagre que o Senhor realizou sobre a natureza, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele permeou a terra do Oriente Médio por 33 anos de idade. 3 anos e meio foi o seu ministério, e nesses 3 anos e meio, Cristo operou maravilhas, cura, salvação, libertação, transformação. Às vezes podemos olhar e dizer que foi um tempo pouco, apenas 3 anos e meio de ministério, mas foi o tempo suficiente, foi o tempo que ele precisou para realizar a sua obra, e o mais importante, se entregar na cruz do Calvário por amor à minha alma e à tua alma. E quando olhamos a história de Jesus, a Bíblia ela vai nos relatar, no livro de João, no seu último capítulo, do seu último versículo, ele vai dizer que Jesus operou tantos milagres sobre a terra de Israel, que se fosse escrever na Bíblia, se fosse escrever nos papéis, não haveria papel suficiente para escrever tantos milagres que Jesus operou. A Bíblia vai nos relatar cerca de 35 milagres que Cristo realizou sobre a terra. E esses milagres podemos dividir em 3 classes. A primeira, o milagre de cura e de libertação. Jesus encontrou muitas pessoas, a qual ele operou o poder da cura e libertou as pessoas de espíritos malignos. A segunda classe podemos colocar que Jesus operou na natureza ou no campo da natureza. Quando você se recorda, Jesus está dando o seu sermão ao monte, e Jesus vai olhar para os discípulos, ver a multidão, e Jesus vai mandar alimentar a multidão. Mas só tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplica aquele alimento. Milagre sobre a natureza. Temos também um exemplo em Lucas 5, quando Pedro está pescando a noite inteira, mas não consegue alcançar resultados. Jesus aparece, lança a ordem para ele lançar a rede novamente. Agora, confiante na ordem, na autoridade, na palavra de Jesus, Pedro lança a rede e pega uma grande quantidade de peixes. Milagres sobre a natureza. Temos também Pedro, quando estava falando com Jesus, Jesus mandou ir até o rio pescar o peixe e tirar ali a moeda da boca do peixe e pagar o seu imposto, o imposto de Jesus. Milagres sobre a natureza. E a terceira classe de milagres que podemos colocar é o milagre sobre a morte. Jesus, ele operou sobre a morte. Você pode ver que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quando os sonhos e a esperança daquela mulher se encerrou, Jesus apareceu para trazer vida. Nós podemos observar a filha de Jairo, um homem respeitado,
estava morta, sendo velada na sua casa, mas Cristo apareceu e diz: não chores, crê somente e ela será salva. Milagres sobre a morte. Cristo aparece quando Lázaro está 4 dias sepultado, 4 dias já, um corpo em decomposição, mas Cristo aparece e dá a ordem da vida, dizendo: Lázaro, saia para fora. O próprio Cristo operou o milagre sobre a morte, sobre a sua vida, quando ele estava pendurado no madeiro. Muitos estavam olhando para ele zombando: olha só quem ele pensa que é. Disse que ia destruir o templo e em 3 dias reconstruiria com suas próprias mãos, sem usar ferramentas, sem usar as suas mãos. Claro que Cristo não estava falando do templo humano, mas estava falando dele ali mesmo naquele momento. Mas Cristo provou que ele venceu a morte. E em Mateus 28 ele diz: foi-me dado poder sobre o céu e sobre a terra. E Cristo tomou a chave da morte e a chave do inferno. E nós temos hoje o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, por causa do sacrifício do meu Senhor Jesus. E o capítulo 21 de Mateus está nos falando sobre um milagre realizado no campo da natureza. Jesus está indo para Jerusalém. Jesus vai iniciar o capítulo 21, entrando com a sua entrada triunfal, montado sobre um jumentinho, cumprindo a promessa que o rei de Israel, o Messias esperado, iria entrar pela cidade montado à beira de um jumentinho que nunca havia sido cavalgado. Jesus entra, é glorificado, as pessoas adoram o nome do Senhor. Jesus entra dentro do templo, aonde vê as pessoas vendendo, comprando. Jesus se ira ali naquele momento, derruba todas as casas de vendas, expulsa as pessoas e começa a operar milagres novamente naquele lugar. Jesus vai se retirar dali e vai sim então em diante a Betânia. Vai passar a noite ali. Tudo nos indica que ele passou a noite na casa de Lázaro, porque Lázaro era o seu amigo. E retornando ao dia seguinte, Jesus está indo novamente para Jerusalém, porque Jerusalém estava em festa. O povo iria comemorar a festividade da Páscoa. E Jesus está à beira do caminho, onde o texto nos diz que ele teve fome. Ele tendo fome, ele avistou uma figueira à distância, à sua vista. Ele avistou uma figueira e vai ao encontro desta figueira. Porém, ao olhar aquela figueira, Cristo vai se decepcionar, porque olhando de longe, ele vê aquela figueira cheia de folhas, aquela figueira formosa, aquela figueira bela. Porém, quando Cristo chega próximo a ela, ela não está com frutos, está apenas com as suas folhas. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: nunca mais nasça de ti um fruto. E a palavra nos diz então que a figueira secou. Olhando aqui para a figueira e ver o seu real significado, a figueira aqui ela está representando a cidade de Jerusalém. Olhando ali para ela, representando Jerusalém, está mostrando uma cidade forte, a cidade que tinha a presença do Senhor, porque o templo do Senhor estava ali. Então ela estava representando Jerusalém. Só que quando vamos olhar e ver como estava a situação crítica de Jerusalém, a gente vai ver que ela está se assemelhando à figueira que secou, porque a cidade estava corrompida, o sacerdócio estava corrompido, a cidade estava sendo considerada cidade homicida, porque elas estavam matando, estavam prendendo, estavam tirando de fora da cidade ali todos os profetas que Deus levantava para falar com aquele povo. Então ali esta figueira está simbolizando ali Jerusalém. Mas o que eu quero trazer aqui essa noite, para simbolizar esta figueira, é a minha vida e a sua vida. Quando estamos falando de frutificação, quando o pastor entregou o tema, eu pensei comigo, um tema forte e um tema de reflexão. Como será que eu estou frutificando para o reino de Deus? Como será que eu estou trabalhando para a obra do Senhor? É um tema que mexe com a gente, é um tema que faz a gente refletir sobre a nossa vida espiritual. E olhando aqui a Bíblia Sagrada, você vai observar que todas as vezes que Cristo vai querer falar sobre a nossa vida, Ele muitas das vezes vai nos comparar como uma árvore. Você tem um exemplo como Salmos 1,
do 1 a 3, ele vai dizer: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, que medita de dia e de noite. E ele se fará uma árvore plantada junto a ribeiros. Ali está se tratando sobre uma árvore. Então Cristo muitas das vezes vai falar de árvore na Bíblia e vai lhe trazer para nós uma lição, uma reflexão, como se é para a nossa vida. Jesus então, como já disse, está indo para Jerusalém. Jerusalém está em período de festa, que era a Páscoa, e a Páscoa era comemorada no mês de abril. E quando Jesus observa aquela figueira, a figueira ela está cheia de folhas, mas não possuía frutos. E Jesus amaldiçoa aquela figueira. O que eu quero conversar com vocês aqui essa noite e trazer para a nossa reflexão é 3 motivos porque Jesus amaldiçoou aquela figueira. O primeiro motivo é porque aquela figueira, ela mostrou algo que ela ainda não era. Ela quis se aparecer antes do tempo. E isso é muito perigoso quando vamos aparecer antes do tempo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. Nós, como cristãos, devemos esperar o tempo de Deus agir em nossa vida. E a figueira, ela é uma árvore que, segundo os estudiosos, ela tem a habilidade de produzir os seus frutos antes mesmo de soltar as suas folhas. Então, antes dela dar as folhas, ela já tinha dado fruto. A figueira, ela tem essa habilidade. E quando Jesus olhou ela cheia de folhas, Jesus pensou: deve ter muito fruto. Eu estou com fome, tem uma figueira aqui perto. Só que quando Jesus se aproxima dela, ela está apenas com folhas, sem frutos. Jesus está indo então para Jerusalém. A Páscoa era comemorada em abril. Só que segundo os estudiosos, a figueira começava a dar frutos a partir de junho. Então de junho para frente ela começava a frutificar. De junho para frente ela começava a gerar os seus frutos. Só que ela chama a atenção de Jesus por estar cheia de folhas. O problema aqui é que a figueira quis impressionar Jesus antes do tempo. A figueira quis mostrar algo para Jesus antes da hora. Por isso que eu quero te dizer aqui essa noite: não queira aparecer antes da hora. Não queira aparecer antes da hora que Deus determinou para a tua vida. Deus vai te usar, Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, mas isso é tudo durante o tempo dele. Enquanto o tempo dele ainda não chegou na minha vida, enquanto o tempo dele ainda não chegou na sua vida, espere no lugar que ele te colocou, permaneça adorando no lugar que ele te colocou, porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida, o tempo de Deus vai chegar na tua casa, mas nós devemos permanecer fiéis aonde ele nos colocou e aguardar o tempo dele a chegar na minha vida e na tua vida, porque enquanto o tempo dele ainda não chega, e nós aparecemos antes da hora, estamos querendo nos mostrar antes do tempo, estamos querendo nos aparecer, mas quando você aguarda o tempo de Deus sobre a tua vida, Cristo está te enraizando, Cristo está te fortalecendo na rocha que é Cristo, Cristo está te fortalecendo para continuar a caminhada, Cristo está te fortalecendo para você gerar frutos para a obra do Senhor. Então, ainda que não chegou o teu tempo, ainda não chegou a tua hora, permaneça no lugar que Deus te colocou, porque a tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te usar, porque levantar na hora que Deus te levanta é viver na dependência de Deus. Levantar antes do tempo de Deus é viver uma vida de aparência, mas quando você aguarda o agir dele na tua vida e você está enraizado na rocha que é Cristo, pode vir prova na tua vida, pode vir luta sobre a tua vida, calúnia não vai te parar, calúnia não vai te arrancar, prova não vai te arrancar, porque você está alicerçado na rocha que é Cristo sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Então tudo tem um tempo determinado na minha vida e na sua vida. Não podemos querer forçar a porta e passar adiante, porque se formos forçar a porta,
Muitas das vezes vamos conseguir passar, mas estamos passando fora da hora que Deus determinou. E quando chegamos lá à frente, naquilo que tínhamos esperado, que Deus tinha esperado para a minha vida e para a sua vida, alguém vai poder olhar e dizer: só chegou aí porque eu ajudei, só chegou ali porque eu indiquei, só chegou ali porque tem a minha mão no meio. Mas quando você espera Deus agir na tua vida, quando você espera o tempo de Deus chegar dentro da tua casa, Ele vai te levantar, Ele vai te usar, Ele vai te honrar. As pessoas podem até levantar e dizer: quem ajudou, quem levantou, quem indicou. Não vai achar ninguém para indicar, não vai achar ninguém para apontar, porque quem te levantou não foi o homem, quem te levantou não foi o pregador. Esta chamada que Deus tem na tua vida não foi dada por mim, não foi dada pelo pastor, mas foi dada e direcionada por Deus. E tudo aquilo que é entregue de Deus para a tua vida tem base, tem alicerce, tem fortalecimento, tem palavra, tem renovo. Tudo aquilo que é entregue no tempo determinado na tua vida, pode esperar, pode ter certeza, pode anotar aí: o seu 2026 não vai ser como 2025, porque o tempo de Deus está chegando na tua vida, o tempo de Deus está chegando na tua casa. E eu não estou pregando para uma igreja que vive de aparência, eu não estou pregando para uma igreja que vive por status, mas eu estou pregando para uma igreja que entendeu o princípio do evangelho, que é frutificar para o reino, que é frutificar para o reino, que é frutificar para a glória de Deus. Por isso, aprenda a esperar o tempo de Deus na tua vida. Aparecer antes do tempo é viver uma vida de aparência, aparecer antes do tempo é viver uma vida de folhas, mas aparecer no tempo de Deus é viver na dependência dEle, é viver na dependência da presença dEle, é viver na dependência na casa dEle, é viver na dependência no agir dEle. Por isso, descansa o teu coração. A tua casa tem chamada, a tua família tem chamada, a tua vida ministerial tem uma chamada, porque ela não foi dada pelo homem, mas ela foi dada pelo Senhor. Aleluia. Então, o primeiro motivo que Jesus amaldiçoou aquela figueira é que ela quis mostrar algo que ela não era. Ela quis impressionar a Jesus e aparecer antes do tempo. E nós, como os cristãos, na nossa vida espiritual, é muito importante não pularmos etapa, porque quando estamos no caminho certo, aonde Deus nos direcionou a fazer tudo aquilo que Deus entregou, você vai ter crescimento, porque para frutificar primeiro tem que ter crescimento. Se você plantar uma semente, a semente não já vai crescer e dar fruto, ela vai ter o seu processo, ela vai ter o crescimento. E quando pulamos etapas na nossa vida, que são importantes na nossa vida ministerial, não amadurecemos espiritualmente da maneira correta. Aí vem a prova, vem a luta, vem a dificuldade, a gente se afasta da presença dEle e começa a dizer: Deus me esqueceu, Deus não queria meu bem, Deus nunca pensou em mim. Mas quando você está dependente da presença dEle, quando você está esperando o tempo dEle, pode passar o tempo que for, pode passar o vendaval que vier, Satanás pode se levantar com as ferramentas que ele quiser, mas se Deus te levantou, ele vai ter que cair por terra. Porque o Deus que pregamos aqui não é qualquer Deus, é um Deus que nunca perdeu batalha, é um Deus que dá provisão, é um Deus que dá sustento, é um Deus que dá livramento, é um Deus que está com as tuas mãos estendidas todos os dias para a tua vida e pela minha vida. Servimos um Deus que nunca perdeu batalha, servimos um Deus que está sempre com o teu olhar estendido sobre o teu povo. E nós podemos observar que aquela figueira só foi amaldiçoada porque ela apareceu antes do tempo. Por isso, meu irmão, espere o tempo do Senhor. Eu não sei qual é a esperança, o projeto que você tem no seu coração, mas confie, entregue nas mãos do Senhor. Porque viver de aparência é uma coisa, mas aguardar o tempo de Deus é viver na dependência dEle. O segundo ponto que eu quero levantar com a igreja
que é o segundo motivo. Ela só tinha folhas. Jesus, ele chega até ela e vê que não tem frutos. Só que o problema aqui não é ela ter folhas. Pode ter folhas, tem que ter folhas. Só que Jesus, ele viu que só tinha folhas. E folha aqui, ela está falando de beleza, ela está falando de aparência. Então precisamos ter folhas na nossa vida. Só que as folhas não é o mais importante. A gente precisa produzir. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter folhas. Temos que ter folhas, temos que investir nas folhas, temos que cursar a melhor teologia, temos que investir no nosso conhecimento. Se a tua chamada é o canto, você tem que entrar numa aula de canto, estudar de vibrato, melismo, falsete, procurar tudo que vai te priorizar para a obra do Senhor. Mas são folhas. E a folha, ela é muito importante para podermos caminhar na nossa vida ministerial. Temos que procurar, temos que estudar, temos que nos aprofundar para poder gerar frutos ao Senhor. Porque os frutos é que vai mostrar a nossa vida diante de Deus. O fruto, ele é essencial na vida do crente. As folhas, repito, são importantes. As folhas são necessárias. Mas o que interessa mais para Deus do que as folhas é o fruto. Porque as pessoas, elas irão te aplaudir pelas tuas folhas. As pessoas irão te elogiar pelas tuas folhas. Mas Deus te conhece pelo teu fruto. Deus, ele vai te conhecer pelo teu fruto. As pessoas, elas vão te aplaudir pelas folhas, dizendo como canta bem, como prega bem, como ele sabe falar, como ele entende de hermenêutica, de homilética, como ele entende de oratória. As pessoas vão falar. Só que quando Deus olha para a minha vida e para a tua vida, Ele não está interessado nas folhas. O que Ele quer saber é o nosso comportamento quando a porta do quarto está fechada. O que Ele quer saber é a nossa intimidade com Ele quando a porta do quarto está fechada. As folhas são importantes, as folhas são necessárias, porque a beleza a gente aperfeiçoa, a beleza a gente estuda, a beleza a gente vai procurando todas as novas técnicas para priorizar. Só que a beleza a gente prioriza, a gente melhora as folhas para impressionar os homens. Agora fruto, é o Senhor que conhece a tua intimidade, é o Senhor que conhece o teu caminhar, é o Senhor que conhece você abrir mão das tuas vontades para priorizar o agir dele na sua vida. Priorizar os frutos do Senhor é quando tudo está sendo difícil na tua vida, quando tudo está indo ao contrário da sua vida, mas você lembra ainda da palavra Mateus 6,6: entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te observa no oculto. Quando as coisas estão difíceis, lembre-se que você tem um Deus. Quando você não tem mais forças para continuar, lembra que você tem um Deus. Quando você não consegue mais achar que está pensando consigo: Senhor, será que eu estou produzindo? Senhor, não estou tendo mais forças para produzir. Entra dentro do seu quarto. O Senhor está todo o tempo nos observando. O Senhor está todo o tempo olhando para a minha vida e para a tua vida. É claro que Ele vai olhar para as folhas porque são importantes, mas o que Ele vai necessariamente olhar é o meu fruto e o seu fruto. O fruto, ele é importante na vida do crente. O fruto, ele é importante na nossa vida. O fruto é essencial na nossa vida. Porque quando tudo está sendo ao contrário, você está debaixo da perseguição, mas você continua fazendo a vontade de Deus na sua vida. Você continua priorizando a palavra de Deus na sua vida, porque você quer trazer resultados para o reino dos céus. Você quer trazer resultado para a obra do Senhor. Quem sabe 2025 não foi como você pensou. Quem sabe 2025 você achou que não frutificou da maneira que deveria ser. Mas essa noite eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, você vai frutificar. Você vai trazer resultados para a obra
obra, você vai trazer resultados para a casa do Senhor, porque o teu alicerce não está firmado em qualquer alicerce, mas a tua base está no alicerce que é Jesus de Nazaré. O teu sustento está em Jesus de Nazaré, a tua força está em Jesus de Nazaré. Então lembre-se que quando tudo estiver parecendo difícil, entra no teu quarto e diz: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, eu não consigo, mas tu consegue. Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor renova a tua força. Senhor, eu não tenho estratégia, mas o Senhor te dá estratégia, porque 2026 não foi escolhido esse tema à toa, simplesmente para dizer você vai frutificar, é para dizer você vai multiplicar o reino de Deus, você vai frutificar na obra de Deus, e a glória vai ser dada ao nome do Senhor, a glória vai ser dada ao nome do Senhor, porque as folhas, eu disse e repito, são importantes, mas o que vai contar é o fruto de persistência, é o fruto de continuar, é o fruto de não parar, é o fruto da leitura da palavra, é o fruto de buscar a presença de Deus, porque no céu não entra quem prega bem, no céu não entra quem canta bem, no céu não entra quem tem a melhor teologia, mas no céu só vai entrar aquele que produzir fruto para o reino de Deus, aquele que produzir fruto para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Então, segundo ponto, ela só tinha folhas. É importante, eu disse, é importante, repito, ter folhas, porque a folha é essencial para a nossa chamada. É essencial a gente aprimorar, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, isso é muito importante. O cristão, ele tem que ler a Bíblia, o cristão, ele tem que orar, ele tem que buscar a presença de Deus. Esses dias eu estava conversando com um rapazinho no parque, pastor, e a gente conversando e falamos, se Deus olhasse para nós e dizermos como foi o nosso 2025, será que fomos aprovados ou reprovados? Eu conversando com ele, nós dois entramos no mesmo consentimento. Eu acho que nós seríamos reprovados. Não no sentido que nós caímos em pecado, não, mas no sentido que eu deveria ter me esforçado mais. Eu poderia ter lido mais a Bíblia do que eu li. Eu poderia ter pregado mais do que eu preguei. Eu poderia ter evangelizado mais do que eu evangelizei. Porque a obra do Senhor é assim, é processo. Ele vai nos capacitando, nos capacitando, nos capacitando. É igual o processo da santificação. A santificação, ela é constante na nossa vida. A gente não vai ser santo agora e viver santo o resto da vida até Jesus voltar, não. A gente passa sempre diariamente pelo processo da santificação. Somos falhos, somos pecadores, errantes, mas a graça do Senhor está estendida sobre a nossa vida. E o Senhor, Ele vai nos dar entendimento. O Senhor, Ele vai nos dar estratégia. Porque Deus não nos chamou para viver de folhas. Deus, Ele não chamou para vivermos de aparência. Mas Deus nos chamou para gerar frutos. Você vai gerar, você vai multiplicar, você vai trazer aquela pessoa que você queria aqui dentro da igreja. A tua casa vai ser salva, a tua família vai ser salva. Apenas espere o tempo de Deus, permaneça no lugar que Ele te colocou, permaneça no lugar que Ele te estabeleceu, que Ele colocou você enraizado aí. Porque quando a prova está vindo sobre a nossa vida, você permanece fiel, você está mostrando a Ele que a sua fé não está baseada naquilo que Ele pode trazer para você, mas a sua fé está baseada naquilo que Ele é. Se Ele operar, eu vou adorar. Se Ele não operar, eu vou adorar da mesma maneira. Se Ele entregar o milagre que eu quero, eu vou adorar. Mas se não operar o milagre, eu também vou adorar da mesma forma. Se a porta abrir, eu vou adorar. Se não abrir, eu vou adorar da mesma maneira. Porque a minha fé não está baseada naquilo que Ele faz, mas a minha fé está baseada naquilo que Ele é. Outrora estávamos aí fora no mundo, presos pelo pecado, com a venda em nossos olhos, com as nossas vestes sujas. Mas Cristo bradou o brado de vitória da igreja. Tetelestai, está pago, está consumado.
O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu gosto tanto dessa frase, o véu se rasgou de alto a baixo. Ele não rasgou de baixo para cima, nem do meio para cima, do meio para baixo. Ele rasgou de alto a baixo, porque Deus estava querendo dizer que a tua salvação, que o teu socorro, o controle da tua vida, ele não está embaixo, ele está em cima. E o acesso foi liberado por ele. O acesso foi dado por ele. E o papel que a igreja de Jerusalém tinha era frutificar o evangelho, era pregar o evangelho. Os fariseus, os escribas, os saduceus, eles não deram ouvido à palavra do Senhor. Como a palavra diz, ele veio para que eram seus e os seus não receberam. Mesmo após a ressurreição de Cristo, os testemunhos que Cristo ressuscitou, que Cristo voltou à vida, a venda continuava nos seus olhos. Só que tinha uma igreja que estava crescendo dentro de um cômodo, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, buscando a presença do Senhor, buscando a face do Deus Altíssimo e a promessa que Ele não ia nos deixar só, mas queria enviar o Consolador do céu. Passa o primeiro dia de oração, segundo, terceiro, quarto, quinto, parece que não ia acontecer nada. Passa 6, 7, 8 dias, nada mudou. Mas no 10º dia, um barulho diferente aconteceu naquele lugar. Um vento veemente, impetuoso invadiu aquele lugar. E a glória do Senhor foi derramada sobre aqueles homens. E a igreja do Senhor nasceu ali. E começaram a frutificar para a glória de Deus. E nós só estamos aqui hoje porque esses homens não abaixaram a bandeira do evangelho. Nós só estamos aqui hoje porque esses homens foram instrumentos na mão do Senhor, debaixo de prova, debaixo de luta, debaixo de humilhação. Mas eles esperaram o tempo de Deus. Não viveram por folhas, mas viveram por frutos. E essa noite eu estou ministrando para a continuidade da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva não acabou em Atos. A igreja primitiva não acabou aqui na Bíblia. Nós somos a continuidade da igreja primitiva. Nós estamos continuando o trabalho que eles começaram, que é de pregar o evangelho do Senhor, que é de frutificar a tua palavra, que é frutificar a tua presença na vida de cada um. E nós só estamos aqui hoje porque Deus levantou alguém para falar com você e dizer que ainda tem solução, que ainda tinha jeito. Quando ninguém mais depositava crédito em você, quando ninguém mais confiava em você, dizendo: esse aí vai ser igual o pai, esse aí vai ser igual a mãe, essa família perdida não vai dar em nada. Mas Jesus estava dizendo: tem propósito, tem propósito, tem propósito, e vai frutificar. Deus não nos chamou para viver de folhas, mas nos chamou para gerar frutos para a glória de Deus. Terceiro ponto, terceiro motivo: a figueira quebrou um princípio que Deus estabeleceu. É Lucas que está na mídia? Coloca Gênesis 1:11 por gentileza. Deus, ele deu um princípio. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Deus não disse para a árvore: se der, produza, se possível, dê fruto. Não, Cristo disse, Deus disse: produza. Então produzir não é um pedido por Deus. Produzir é uma ordem dada por Deus. E nós temos essa ordem dada por Cristo, que é de produzir. E quando eu, quando você, quando nós não estamos frutificando na obra do Senhor, não estamos cumprindo esse princípio que Deus nos deu. E a prova está no nosso tema, João 15:16. Lucas, coloca para mim por gentileza. A minha tradução é a Almeida Revista Atualizada. Dá para mudar aí?
não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. A palavra designei no grego quer dizer titeme. Titeme significa ordenança. Então a ordem que Jesus disse para a gente é: se possível, vá frutificar. Não, Ele deu uma ordenança: não fois vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Então Cristo, Ele não nos deu um pedido, Cristo, Ele nos deu uma ordem, e a ordem é frutificar. E em Gênesis 1:11, Deus, Ele deu a ordem que cada árvore frutificaria o seu fruto segundo a sua espécie. Não existe um tipo de fruto, existem vários tipos de fruto. Só que hoje, infelizmente, muitas das vezes, estamos ocupados vendo o fruto do próximo e esquecemos de produzir o nosso fruto. Infelizmente, muitos estão com o foco direcionado ao fruto do irmão e esquecendo de produzir o seu fruto. Uns podem até dizer: mas o meu fruto, o meu lugar que Deus me colocou ali, só foi para liderar o grupo. Então frutifica liderando. O cargo que me deram ali só foi para ficar na porta. Frutifica ali na porta. O cargo que me deram ali foi só para cantar. Então frutifica cantando, frutifica solando. Mas o importante é não parar de frutificar. O importante é a gente frutificar aonde Deus nos colocou. Porque queremos pedir mais de Deus, queremos algo a mais, subir de nível, digamos assim, primeiro temos que frutificar onde Ele nos colocou. Não tem como eu querer subir para um certo nível se eu não estou dando resultado no nível que eu estou. Então que possamos refletir, que possamos pensar: Senhor, nós não estamos aqui porque somos melhores do mundo lá fora, não. Estamos aqui porque somos dependentes dEle, porque somos dependentes da graça dEle, e Ele nos deu uma ordem, e a ordem é frutificar. Deus não colocou esse tema no coração do pastor à toa. Deus colocou esse tema no coração do pastor, e eu creio que esse tema ele é profético, porque a obra do Senhor ela vai crescer, a obra do Senhor ela vai frutificar, a obra do Senhor ela vai aumentar. A palavra nos diz num grande avivamento que virá sobre a terra, e eu creio nesse avivamento. Só que ao contrário de muitos, penso que esse avivamento vai ser de pular, rodar, gritar, sair correndo, fazendo aviãozinho, mas não. O avivamento que está para vir sobre nós é uma sede da palavra do Senhor, é a sede do Evangelho, é a vontade de ver o caído e dizer: eu cheguei aqui e tenho algo para você. Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode mudar a tua vida como mudou a minha vida, e você irá frutificar para a glória de Deus. Com a permissão do pastor, pode fazer uma oração? Se coloque de pé, igreja. Para encerrar, Jesus olhou para a figueira, não tinha fruto, e Jesus disse: nunca mais nascerá fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. Só que olhando o texto, Jesus não disse para a figueira secar. Jesus não disse: figueira, por você não dar fruto, você não vai dar mais fruto e você vai secar. Ele não disse isso. Ele só disse: não dará mais fruto, nunca mais dará fruto. E ela secou. O que a figueira está entendendo ali, está nos ensinando, após o momento que ela recebeu aquela sentença, aquela ordem, ela está nos ensinando do que vale a pena eu viver sem dar fruto. O que ela está querendo nos ensinar é: o que adianta eu passar uma vida inteira dentro da igreja sem produzir frutos para o meu Deus? A palavra que eu tinha aqui era outra. Eu trabalho com o Adriel, eu tinha até comentado com ele qual ia ser a palavra que eu ia ministrar aqui. Era totalmente diferente dessa. Mas com 3, 4 dias o Senhor mudou a palavra.
Como a palavra dele diz, eu não vou falar o que os homens querem ouvir. Eu vou falar o que ele quer falar, o que nós precisamos ouvir. Que isso acabe a mim também. Porque como o próprio Filipinho disse terça passada, antes do Senhor falar com a igreja pela palavra, primeiro ele falou comigo. Então primeiro o chicote estralou nas minhas costas. A palavra puxou minha orelha primeiro. Porque ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos aqui são iguais perante ao Senhor. A diferença é que uns dão mais fruto e os outros dão menos fruto. Mas o importante para Deus não é o tamanho do fruto, mas sim frutificar. E seu 2026 vai ser diferente. Esse ano que entrou vai ser diferente. Esse ano você vai produzir de uma tal forma para a obra do Senhor Jesus, que muitos vão olhar para você e vão dizer: o que foi que aconteceu com ele? Foi a mão de Deus estendida sobre a tua vida. Foi o agir do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, com a ordem: vá e dê fruto. Com a permissão do pastor, eu queria orar por vocês. Eu queria te convidar para vir aqui à frente. Só que eu não quero te convidar a vir aqui simplesmente por vir receber uma oração e voltar para o lugar, não. Eu quero te convidar aqui com um propósito de fé. Que seu 2026 vai ser diferente, sim. Que 2026 você vai dar resultados para a obra de Deus, sim. Que 2026 não vai ser da mesma maneira que passou. Quem sabe 2025 você falou: pregador, eu não frutifiquei porque eu não sei pregar, porque eu não sei cantar, porque eu não tinha as ferramentas certas. Mas 2026 eu quero profetizar para a tua vida: o Senhor está entregando as ferramentas certas na tua mão, para você frutificar na obra do Senhor. Se você não sabe cantar, Deus vai te dar o dom. Se você não sabe pregar, Deus vai te capacitar e você vai estudar a Bíblia. Deus vai te levantar para você ser o maior pregador, a maior cantora que essa cidade já viu. Não para a glória do teu nome, não, mas para a glória do reino de Deus. Se você não frutificou ano passado, você vai frutificar esse ano, porque o Senhor está te capacitando. Se for precisar de graça, Ele dá graça. Se precisar de unção, Ele dá unção. Se for precisar de ferramenta, Ele dá ferramenta. Mas você vai dar resultados esse ano. Você vai frutificar na escola, você vai frutificar no trabalho, você vai frutificar na vizinhança, você vai frutificar na cidade, para a glória do nome do Senhor. Porque Cristo, Ele é a fonte de água viva que nos permanece em pé. Nós estamos enraizados nele, e Ele é a fonte de água viva. Então saiba, se teu 2026 começou desanimado, começou fraco, saiba que Deus tem renovo espiritual para a tua vida aqui essa noite. Enquanto o grupo de louvor canta, com um ato de fé, meu irmão, vem até aqui à frente, você vai frutificar. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar. Glória a Deus. Vagueia só e você não vive só. Você é vaso de valor. Você tem valor para o Senhor. Você é vaso na mão dele. Você vai frutificar. Quem já nasceu tem que entender que já venceu. Você já é vencedor. Você já é vitorioso. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus
E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos e encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos e encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você pode adorar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Aleluia. Deus. Levante as tuas mãos, querido Deus e Pai. Nós queremos te agradecer pela palavra que recebemos, Senhor, da forma sublime que o Senhor falou aos nossos corações. Que, Senhor, possamos dar frutos para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, fortalece-nos, Senhor. Ó Deus, que 2026, Senhor, possamos frutificar para o Teu reino em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor, ao olhar para nós, Senhor, possa encontrar em nós frutos de justiça, Senhor, frutos do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Se assente, irmãos.